Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais dramáticas da antiguidade. E não é só um texto religioso, não. Pensa num verdadeiro thriller político, sabe? Cheio de intriga na corte, jogos de poder e uma luta desesperada pela sobrevivência. Tudo isso bem no coração do gigantesco Império Persa. E essa frase aqui, nossa, ela praticamente define o tom de toda a história. É o resumo de um momento de decisão, assim, crucial. Fala sobre o peso do destino, sabe? E daquela coragem que a gente precisa ter para enfrentar um perigo de morte. É literalmente o ponto de virada que bota fogo em toda a narrativa. Então, para a gente entender toda a tensão da história, primeiro a gente precisa se situar, né? Imagina só o cenário. Estamos na corte do rei Assuero. Um lugar super opulento, cheio de luxo, mas ao mesmo tempo super instável, volátil. E no centro de tudo, um governante com um poder quase absoluto. E que poder, hein? Dá uma olhada nesse número, 127. O rei Assuero, ele não governava um paizinho, não. Era um império gigantesco que ia da Índia até a Etiópia. 127 províncias. A escala do domínio dele era absurda. O que ele falava, estava falado. Era lei. E a história toda começa, na verdade, com uma festa. E não era qualquer festa, não. Era uma festa extravagante que durou, pasmem, 180 dias. E bem no clímax, o rei, já meio alegre com o vinho, manda chamar a rainha Vashti. Pra quê? Pra exibir a beleza dela. E é aí que o impensável acontece. Ela se recusa, publicamente. Um ato de desafio que, olha, abalou as estruturas da corte. Bom, a reação foi o que se esperava. Imediata e bem severa. Os conselheiros do rei ficaram apavorados, sabe? Com medo de que o exemplo da Vashti pudesse inspirar uma desobediência em massa das mulheres por todo o império. O que eles fizeram? Emitiram um decreto daqueles que não dá para voltar atrás. Vashti tá fora, deposta. E com isso, começa uma busca em todo o reino por uma nova rainha. E é exatamente nesse vácuo de poder que os nossos protagonistas entram em cena. Uma jovem órfã e o primo dela. E eles são, assim, simplesmente arrastados para dentro desse drama real. Um jogo de altíssimo risco. Agora, o processo para encontrar uma substituta, gente, era uma coisa de outro mundo. Pensa num concurso de beleza real que durava um ano inteiro, isso mesmo, um ano. As moças passavam por meses e meses de tratamentos de beleza, toda uma preparação antes de cada uma delas ser finalmente apresentada ao rei. E no meio de todas essas candidatas, tem uma em especial, uma jovem judia, órfã, chamada Esther. Ela foi criada pelo primo, Mardoqueu, e ele deu uma instrução para ela que era crucial: manter a identidade judaica em segredo absoluto. Ninguém dentro do palácio podia saber. E é aqui que a tensão começa a subir de verdade. Por que tanto segredo? Bom, esconder a identidade dela não era à toa. Era uma jogada estratégica, uma peça que, mais pra frente, ia se tornar a chave para a sobrevivência de um povo inteiro. Ok? Então temos uma nova rainha. Mas, como em todo bom thriller, um novo vilão surge. O nome dele é Amã, um alto oficial da corte. E uma ofensa pessoal que ele sofre vai virar a semente de um plano genocida. E a escalada do ódio é assim, chocantemente rápida. Dia após dia, Mardoqueu se recusa a se curvar diante de Amã. E essa recusa acende um ódio tão, mas tão profundo que Amã decide que punir só um homem não é suficiente. Ele parte para manipulação e consegue convencer o rei a assinar nada mais, nada menos que a sentença de morte de uma nação inteira. E para garantir que o plano dele fosse para frente, olha o que Amã faz. Ele oferece pagar 10.000 talentos de prata para os cofres do rei. Gente, isso é uma soma astronômica. Para ter uma ideia, seria algo como 2/3 da receita anual de todo o império. Isso mostra o tamanho da maldade dele, né? Ele estava disposto a bancar uma fortuna para financiar um genocídio. O texto do decreto é de arrepiar. A linguagem é explícita, total. Para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um só dia. E o pior, foi selado com o anel do rei, e pela lei persa isso significava que era oficial e, principalmente, impossível de revogar. A cidade inteira de Suzã entrou em pânico. Com esse dia terrível se aproximando, a aniquilação parecia certa. Toda a esperança então recai sobre a única pessoa que talvez pudesse fazer algo. A única com acesso ao rei. A rainha.
E aquele segredo dela estava prestes a se tornar ou a sua maior arma ou a sua ruína completa. E aqui a gente chega no ponto crucial da história. Esther se depara com uma escolha simplesmente impossível. Pensa bem. Se ela for até o rei sem ser chamada, a lei persa é clara, pena de morte. A única chance seria se ele estendesse o cetro de ouro para ela. Por outro lado, se ela ficar quieta, não fizer nada, o seu povo inteiro será massacrado. É uma situação sem saída. Então, depois de pedir a Mardoqueu que reunisse todos os judeus de Susã para jejuar por ela durante 3 dias, Esther toma a sua decisão. E com essas palavras que são fortíssimas, se eu perecer, pereci, ela basicamente aceita o próprio destino. Ela resolve arriscar absolutamente tudo pela chance de salvar seu povo. É um momento de uma coragem, assim, extraordinária. E o que vem a seguir, é uma série de manobras muito bem calculadas e reviravoltas cheias de ironia que viram o jogo de uma forma impressionante. E a grande virada vem de um lugar totalmente inesperado: a insônia do rei. Isso mesmo, numa noite sem conseguir dormir, ele manda lerem para ele as crônicas do reino. E no meio da leitura ele redescobre um fato que tinha caído no esquecimento. Mardoqueu, o primo de Esther, um dia salvou a vida dele de um atentado. E detalhe, nunca foi recompensado por isso. E aqui a ironia da história chega no seu auge. É quase cômico, se não fosse trágico. Amã chega no palácio bem cedinho, sabe para quê? Para pedir a cabeça de Mardoqueu. Mas no exato momento, o rei o chama e pergunta: o que eu devo fazer para honrar um homem que me agrada muito? Amã, todo convencido, acha que o rei está falando dele, claro. Então ele descreve a cerimônia mais luxuosa que consegue imaginar, só para depois ser forçado a fazer tudo aquilo para o seu maior inimigo. O clímax mesmo acontece no segundo banquete de Esther. O rei, já pela 3ª vez, pergunta o que ela quer. E é aí que ela joga a bomba. Ela finalmente revela que é judia e expõe todo o plano de Amã, apontando o dedo para ele: o adversário e inimigo é este perverso Amã. A reação do rei? Ele fica chocado, horrorizado e, claro, furioso. E o que acontece com Amã? Ele é executado na mesmíssima forca que tinha preparado para Mardoqueu. A situação se inverte de uma forma total, mas ainda tem um problema do primeiro decreto. Então Mardoqueu, que agora foi promovido, redige um segundo decreto. Ele não cancela o primeiro, mas dá aos judeus o direito legal de se reunirem e se defenderem. Basicamente, transforma o que seria um dia de massacre num dia de legítima defesa. Todo esse evento dramático deu origem a uma festa, o Festival de Purim. O nome Purim vem de Pur, que significa sorte. Lembra da sorte que o Haman lançou para escolher o dia do genocídio? Pois é, o festival celebra justamente como essa sorte foi revertida, como o destino mudou da tristeza para a alegria. E é uma festa comemorada até hoje. Então o desfecho é uma inversão completa de papéis. Amã e seus filhos são executados, os judeus conseguem se defender, Mardoqueu se torna o segundo homem mais poderoso do império e a história toda é registrada para que essa libertação seja lembrada e comemorada por todas as gerações. E no fim, essa história antiga nos deixa com uma pergunta muito, muito poderosa que ecoa até hoje. Fica a reflexão. O que essa narrativa sobre identidade secreta, risco e reviravoltas revela sobre o poder da coragem de uma única pessoa diante de um mal que parece ser sistêmico, muito maior que ela? Uma história antiga, sim, mas com uma relevância que, francamente, nunca envelhece.